Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa live semanal do Vivendo as Escrituras. Pois é, toda semana, com a graça de Deus, nosso objetivo é ter uma live a respeito de algum tema importante, sensível e que a gente sabe que desperta dúvidas e questionamentos da parte daqueles que nos ouvem, né? Porque nosso objetivo, o nome já está dizendo, é que nós aprendamos a viver as Escrituras, que nós cremos que é a palavra de Deus, que é a sua revelação infalível, inerrante para a humanidade, particularmente para seu povo, a sua igreja, e é isso que nós queremos fazer. O tema da nossa live de hoje é o dom de línguas, e juntamente com ela. Deixa eu dizer como é que nós vamos funcionar aqui. Em primeiro lugar, nós teremos 30 minutos de exposição aqui no Instagram, aberta para todo mundo, e onde eu vou fazer uma explanação a respeito do que é que a Bíblia diz a respeito do dom de línguas, pelo menos como eu entendo. E depois eu vou continuar falando a respeito do dom de línguas na história, e também falando a respeito da história do movimento da Rua Azusa, o início do movimento pentecostal, mas isso já será dentro da comunidade Vivendo as Escrituras, somente para os assinantes, para os membros. Se você quiser se tornar membro da nossa comunidade, então é só entrar no vivendoescrituras.com.br e ali você vai ter você vai ter acesso a essa parte final da live e também o nosso e-book, o e-book sobre dom de línguas, que foi a minha monografia, minha tese de bacharel em teologia, foi sobre exatamente esse assunto, e já está disponível. Você que faz parte da comunidade Vivendo as Escrituras, então aí no portal Augustus Nicodemos, na plataforma Augustus Nicodemos, você já tem o e-book disponível para você. Eu vou dar uma olhada aqui no que é que o meu amigo Guilherme está. Ele quer que eu suba a câmera aqui no Instagram, né? Eu creio que é isso aqui, né, Guilherme? Deixa eu ver se é isso aqui. Pronto, eu acho que ficou melhor assim. O Guilherme é o meu técnico, né? Ele é o cara que está olhando essas coisas aí para que vocês possam ter a melhor imagem com o melhor conteúdo, tá certo? Muito obrigado, Guilherme, e o pessoal da Skip, que tem nos ajudado bastante aqui nesse nosso ministério Vivendo as Escrituras, de levar a palavra de Deus, tá bom? Muito obrigado a todos vocês que estão chegando. Então, vou só dar as boas-vindas e deixe-me repetir só mais uma vez, e aí já vou começar na nossa aula propriamente dito. Veja só, eu vou dar 30 minutos de exposição do que entendo que a Bíblia fala sobre o dom de línguas. Depois desses 30 minutos, a live vai continuar, mas dentro do portal, para quem é assinante do Vivendo as Escrituras. E lá eu vou falar a respeito do dom de línguas na história e, particularmente, o surgimento do movimento pentecostal. E lá dentro já está disponível o nosso e-book sobre o dom de línguas, tá certo? E o assinante do nosso portal, ele já tem acesso imediato. Se você entrar agora lá, você que é assinante, já está lá disponível o e-book sobre o dom de línguas. Muito bem, gente, nós vamos começar. E antes disso, eu queria só dizer o seguinte: meu objetivo é tentar entender o que a Bíblia diz a respeito desse assunto, que não é um assunto fácil. Não é um assunto fácil. E eu não pretendo fazer pouco, menosprezar as experiências das pessoas. Apenas acho que experiência não estabelece doutrina. O que estabelece doutrina é a palavra de Deus. Por isso eu vou me ater à Bíblia. E quando for falar a respeito dos acontecimentos históricos, eu vou fazer isso com todo respeito, com todo carinho que eu tenho pelos queridos irmãos, muitos irmãos que creem que eles têm esse dom de línguas e que eles exercem esse dom, e que esse dom está presente nas suas igrejas. Quer dizer que eu respeito isso aí. Tenho, naturalmente, uma opinião diferente, mas eu quero poder expressar essa opinião de uma maneira amistosa, cristã. Afinal, eu não creio que esse é um assunto que é pertinente e essencial para a salvação. Portanto, nós podemos
tratar entre irmãos a respeito dessa questão, tá bom? Então, muito bem, meu plano é primeiramente falar um pouquinho a respeito de algumas passagens da Bíblia, das passagens mais conhecidas da Bíblia, onde se fala a respeito do dom de línguas. Bom, vamos começar no Antigo Testamento. No Antigo Testamento esse dom não aparece, mas há referências a línguas estranhas, sim. Lá no livro de Êxodo, capítulo 28, Deus diz, como a nação de Israel, através de Moisés, que se eles desobedecerem ao Senhor, ele mandaria muitas pragas, e a pior de todas seria mandar uma nação cuja língua Israel não entenderia, e nação feroz que tiraria o povo da terra prometida e traria o desterro, traria o botar para fora da terra. Então aparece lá em Deuteronômio capítulo 28, línguas estranhas como sendo sinal do juízo de Deus sobre a nação de Israel. O profeta Isaías repete, usa essa passagem para dizer a mesma coisa ao povo da sua época. Vocês não querem me ouvir? Então Deus vai falar a vocês através de línguas estranhas. Ele estava se referindo aos assírios e aos caldeus, que haveriam de invadir Israel. Falavam aramaico, o judeu não entendia aramaico, falava hebraico, e era um cumprimento da maldição, da aliança. E o profeta Jeremias, no capítulo 5, ele também fala a respeito disso, que Deus haveria de usar um povo, por meio de línguas estranhas, Deus falaria ao seu próprio povo. E não está se referindo a falar bênção, profetizar bênção, não. Era o soldado assírio, caldeu, babilônico, inimigo de Israel, que haveria de cercar a nação e trazer o juízo de Deus por conta da idolatria. Então, essas são as vezes que aparece no Antigo Testamento. Depois você tem nos evangelhos, as línguas aparecem somente no final de Marcos. O final do Evangelho de Marcos tem sido disputado pelos estudiosos porque, a partir do verso 9 até o final, inclusive aquela parte que fala do dom de línguas, pegar em serpentes, beber veneno e etc., não aparece nos manuscritos mais antigos. Isso aqui é fato, é fato. Não aparece nos manuscritos mais antigos. O P45, Alexandrino, e tem outro aí que me foge agora da memória, que são os três mais importantes e que não aparece o final de Marcos. Mas a maioria dos manuscritos, a partir do século VII, VIII, a grande maioria tem o final de Marcos. Então, por que nós cremos que é possível que a maioria dos manuscritos de fato contenha o original? Nós mantemos, apesar de que você nota na sua Bíblia que está entre colchetes, não é? A gente mantém o final de Marcos nas nossas Bíblias porque cremos que Deus preservou através da maioria, embora os mais antigos não possuam. Lá, Jesus diz que mandaria sinais que acompanhariam a pregação do Evangelho. E entre os sinais, Jesus disse que falariam novas línguas. Falariam novas línguas. Então, estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome vão expelir demônios, vão curar os doentes, falarão novas línguas. Se pegarem serpentes e forem mordidos, não é, pelas serpentes, não morrerão. Se beberem veneno, também não morrerão. E assim por diante. Então, ali nós entendemos que o Senhor Jesus estava dizendo que haveria de confirmar a pregação do Evangelho através dos sinais e prodígios que haveria de fazer, entre eles falar novas línguas, não é? É claro que falar novas línguas não era o único sinal que Jesus prometeu que haveria de acompanhar a igreja, porque ele falou de outras coisas, né? Tem vários outros sinais. Então, já um ponto aqui para a gente observar é que as pessoas se preocupam só com falar em línguas, mas a questão de pegar em serpentes, beber veneno, isso aí ninguém aparece querendo fazer isso como demonstração da presença de Deus ou do cuidado de Deus, não é? Então nós precisamos ter cuidado para não isolar as línguas do contexto maior do que foi prometido ali, que as línguas haveriam de acompanhar aqueles que crescem. E como de fato aconteceu no livro de Atos, a gente vê isso, e em algumas das cartas, como nós vamos mostrar. A próxima vez que vai aparecer o dom de línguas é no livro de Atos. Eu estou seguindo aqui em ordem cronológica, não é? O Novo Testamento. No livro de Atos, você tem primeiro, a primeira ocorrência das línguas está no dia de Pentecostes, quando a igreja estava reunida em Jerusalém, e de repente se ouviu o som
como de um vento, não tinha vento, era o som de um vento impetuoso, uma ventania, como o vento que passa assim no telhado de uma casa, e foram vistas línguas como que de fogo repartidas sobre a cabeça de cada um deles, e eles começaram a falar em outras línguas, que foram compreendidas pela multidão que ficou atraída pelo ruído. Né? Aquela voz atraiu uma multidão e que ficou espantada porque muitos dos que estavam ali na multidão eram peregrinos judeus que vinham de todas as partes do império, reconheceram aquelas línguas, dizendo: essa é a língua que fala lá em casa, essa é a língua natal em que eu fui nascido. Porque o judeu que morava na dispersão, ele falava o hebraico, falava grego, que era a língua que todo mundo falava, e falava a língua do seu país. Falava a língua do seu país. Então eles vieram para Pentecostes e lá viram aqueles galileus falando nos seus próprios idiomas. A palavra que tem lá é idioma mesmo, não é? E eles entenderam que os homens estavam glorificando a Deus. Eles até perguntam, não é? Porque quem são esses, né, em quem nós ouvimos glorificar a Deus, falar das grandezas de Deus no nosso próprio idioma, na nossa própria língua, já mostrando que o conteúdo das línguas está mais relacionado com engrandecer a Deus, mostrar a majestade de Deus, o poder de Deus e assim por diante. Então, ali, aquilo aconteceu para certificar os discípulos de que o Espírito Santo havia chegado. E, mais uma vez, não foi só línguas. Tinha o som de um vento e tinha as línguas de fogo sobre a cabeça. O falar em línguas era o terceiro dos sinais. Então, entende? Na hora que o pessoal fica focando só em falar em línguas e esquece o assovio do vento e as chamas de fogo aparecendo sobre a cabeça, a gente começa a ficar preocupado, né? Começa a ficar preocupado com isso, porque se Deus pode fazer as pessoas falarem em outras línguas, por que não podem repetir Pentecostes? Só que não é isso que a gente vê nos dias de hoje, não é? Estou dizendo a minha preocupação. A gente não vê isso, vê o pessoal dizendo que fala em línguas, mas não vê a chama de fogo, não ouve o assovio do vento. Então, né, se realmente vem da parte de Deus, deveria vir o pacote completo, se é que Pentecostes é alguma coisa que é para ser repetida, não é? O que, no nosso entender, não era. Pentecostes marca a descida do Espírito Santo e é um evento histórico redentivo da mesma categoria da morte e da ressurreição de Jesus, que aconteceu de uma vez para sempre, e não se repete, mas cujos efeitos nós sentimos até o dia de hoje. Eu sou salvo pelo que Cristo fez na cruz, mas ele morreu uma vez só. Hoje eu sou cheio do Espírito Santo, do Espírito que desceu sobre a igreja lá no dia de Pentecostes. Não é? Lá no dia de Pentecostes. Então, Atos 2 marca a descida do Espírito Santo sobre a igreja judaica lá em Jerusalém, os 120 discípulos juntamente com os apóstolos. Próxima vez que as línguas são mencionadas é no livro de Atos, no capítulo 10, quando Pedro vai pregar o evangelho a um gentio chamado Cornélio. Agora veja só a dificuldade. Os primeiros cristãos, eles eram todos judeus e eles ainda mantinham aquela visão proselitista judaica de que os gentios não mereciam a salvação e que o evangelho e o Messias não era para os gentios. Deus teve que convencer Pedro a ir pregar na casa de Cornélio, o gentio. E como foi que Deus convenceu? Está lá, relatado no livro de Atos, né? Pedro estava no segundo andar, no primeiro andar de uma casa, não é? Lá em Jope, onde ele estava hospedado, e desceu do céu um lençol com todo tipo de animal imundo que Pedro não podia comer pelas leis dietárias judaicas, e Deus mandou ele comer, e ele disse que não. E a palavra de Deus foi: não considere imundo aquilo que Deus purificou. Com isso, dizendo que os gentios estavam sendo aceitos por Deus como parte do seu povo. Pedro entendeu isso e ele foi na casa de Cornélio, aquele centurião romano que recebeu uma visão de um anjo que mandou chamar Pedro. E ali, pela primeira vez, numa situação de gentios, o evangelho é pregado. Pedro estava com vários judeus que vieram com eles. Qual era a melhor maneira de convencer Pedro e os demais judeus de que Deus estava aceitando os gentios na igreja? Era dando a eles a mesma experiência que dera lá no dia de Pentecostes, ou seja,
o Espírito Santo desceu sobre Cornélio e sua família, seus amigos e convidados, durante a pregação de Pedro, e eles começaram a falar em outras línguas, e a ponto de que os judeus entenderam, né? Eles disseram, esses homens estão magnificando a Deus. E Pedro, mais adiante, quando se defende por ter pregado o evangelho aos gentios, ele diz que Deus deu aos gentios o mesmo dom que tinha dado a eles lá no dia de Pentecostes, para provar que os gentios estavam sendo incorporados na igreja. Antes já tinha acontecido isso em Atos 8, quando os samaritanos, que eram um povo no meio de judeu e gentil, também foram admitidos. Mas lá em Atos 8 não fala não diz que eles falaram em línguas, por isso que eu não citei. A próxima vez que aparece as línguas no livro de Atos é lá em Atos 19, quando o apóstolo Paulo vai pregar o evangelho em Éfeso, e lá chegando, ele encontra 12 discípulos de João Batista e pergunta se eles já tinham recebido o Espírito Santo. Havia alguma coisa na vida daqueles discípulos que levou Paulo a questionar se eles realmente tinham tido uma experiência real. Quando eles disseram que nem tinham sabido, né, que o Espírito Santo já havia sido dado, Paulo ora por eles, impõe as mãos, e eles tanto falavam em línguas como profetizavam. E a terceira ocorrência no livro de Atos. O que essas ocorrências, Pentecostes, Cornélio e Atos 19, falando sobre os discípulos de João Batista, têm em comum? É porque são grupos que estavam sendo trazidos para a igreja. Os discípulos de João Batista representavam aqueles cristãos que estavam na transição do Antigo Testamento para o Novo. Eles foram incorporados à igreja. Então, veja só, os judeus já foram batizados com o Espírito Santo, os samaritanos também foram batizados com o Espírito Santo, embora não tenha dito que teve línguas, mas provavelmente teve. Os gentios foram batizados com o Espírito Santo e falaram em línguas, e os discípulos do meio, né, do processo intermediário, discípulos de João Batista, também. Ou seja, a igreja está completa. Então, as línguas no livro de Atos, elas servem como indicadores da chegada do Espírito Santo em grupos distintos que formavam a igreja cristã. Evidentemente, pelo que a gente lê, as línguas faladas ali eram idiomas, não eram sons formados pelas pessoas ao seu bel prazer, como uma criança que está balbuciando, uma criança que está aprendendo a falar. Mas eram idiomas das nações, que podiam ser compreendidos por quem soubesse aquele dialeto ou aquela nação. Muito bem, então veja só, nós vimos línguas no Antigo Testamento, aparece lá em Deuteronômio, Isaías e Jeremias, mas como sinal do juízo de Deus. Aparece nos evangelhos somente no evangelho de Marcos, no final, e numa parte que está entre colchetes, quando Jesus fala de que falar novas línguas estaria entre os diversos outros sinais que ele daria para confirmar a palavra. Depois nós vimos no livro de Atos 3 ocorrências do falar em línguas, dia de Pentecostes, Atos 2, Cornélio, Atos 10 e discípulos de João Batista, Atos 19. E aí, nas cartas de Paulo, onde é que aparece? As cartas de Paulo foram escritas para igrejas já que ele tinha fundado e já estavam estabelecidas, não é verdade? Com exceção, por exemplo, de Romanos, que Paulo não fundou a igreja de Roma, mas quando Paulo escreve Romanos já era uma igreja fazia tempo. A carta aos Colossenses, Paulo não é o fundador da igreja de Colossos, não é, mas um discípulo dele, que é o fundador. A essas pessoas, Paulo escreveu as suas cartas. Então, as cartas paulinas e também as cartas de Pedro, as cartas de João, Tiago, a carta aos Hebreus, essas cartas todas foram escritas para igrejas já constituídas, para gente que já era crente. Então, seria de esperar, se as línguas fossem alguma coisa que estava acontecendo o tempo todo lá, seria de esperar que a gente encontrasse nas cartas de Paulo mais informações, ou pelo menos mais referências a esse dom. Na verdade, o Novo Testamento tem 5 dons, 5 listas de dons. Em Romanos, capítulo 12, 1 aos Coríntios aparece 2 listas, aí já são 3. Efésios, capítulo 4, onde aparecem os 5 dons do ministério, assim chamados. E na 1 de Pedro, capítulo 4,
onde fala do dom da palavra e o dom de servir. 5 listas. Nessas 5 listas, o dom de línguas aparece em apenas 2. Ambas estão em 1 Coríntios e ambas estão em 1 Coríntios, capítulo 12. Então, meu entendimento é que isso aconteceu não é porque não se falava em línguas nas outras igrejas. As línguas eram, creio, um fenômeno comum no século I, no período apostólico. Mas era que somente em Corinto esse dom deu problemas. Por isso, Paulo gastou algum tempo, bastante tempo, falando a respeito desse dom ali na sua primeira carta aos Coríntios. Então, vamos dar uma olhadinha, né? Porque nas cartas de Paulo, as línguas só aparecem em 1 aos Coríntios, capítulo 12, 13 e 14. Mas alguém vai dizer assim, mas pastor, mas em Romanos, capítulo 8, como diz, quando diz lá que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quem está gemendo com gemidos inexprimíveis é o Espírito Santo, não é o crente. Então, ali não está falando do dom de línguas, como algumas pessoas acham. Está dizendo do esforço, da agonia do Espírito Santo, por assim dizer, intercedendo por nós e falando com o Pai, não é? O Espírito falando com o Pai, em gemidos inexprimíveis, que não podem ser descritos em linguagem humana, que não pode ser vendido em linguagem humana. Tá certo? Então, é importante que você perceba que não está se referindo ao dom de línguas lá em Romanos, capítulo 8. Bom, vamos então ver 1 Coríntios, capítulos 12, 13 e 14. Em 1 Coríntios, capítulo 12, o apóstolo Paulo faz primeiro uma descrição dos dons espirituais. Ele diz que os dons são dados por Deus, são dados para edificação, são muitos dons, mas um só Deus, um mesmo Espírito, o mesmo Senhor. E ele compara a igreja a um corpo que tem muitos membros. Assim também, na igreja, a gente tem muitos dons espirituais, não é? A gente tem muitos dons espirituais. E aí, no capítulo 12, o apóstolo Paulo está tentando corrigir uma ênfase que os coríntios estavam dando ao dom de línguas. Eles achavam que o dom de línguas era o dom supremo, era o dom mais importante, porque marcava a presença do Espírito Santo. Então, Paulo está querendo mostrar para eles que a igreja é como um corpo que tem muitos membros, e todos os membros são importantes. Então, ele faz uma lista dos dons, a primeira lista de 1 Coríntios 12 é uma lista dos dons para mostrar de como os dons são dados para o que é útil para o próximo. Aí Paulo fala do dom de discernimento de espíritos, o dom da palavra da sabedoria, palavra de conhecimento, o dom de profetizar, fala do dom de línguas e fala do dom de interpretação. E aí, em seguida, ele fala a segunda lista de dons, e essa daqui é muito importante, porque é a única lista que está em ordem de importância, que ele começa dizendo assim, mas Deus colocou na igreja, primeiro, apóstolos, segundo, profetas, terceiro, mestres, e depois aí ele vai falar dos outros dons, dom de curar, dom disso, dom daquilo, e lá no fim ele coloca falar em línguas e interpretá-las. Ora, essa é uma lista muito importante, porque Paulo colocou, primeiro é uma lista que está em ordem, creio que em ordem de importância, e Paulo colocou o dom de línguas lá no final, não é? E note que os 3 primeiros dons, eles são dons da palavra. O apóstolo trabalha com a palavra, o mestre trabalha com a palavra, o profeta anuncia a palavra, por isso que esses dons aparecem primeiro. Eles aparecem primeiro exatamente porque sem a palavra a igreja não pode existir. Mas, pastor, o senhor acabou de dizer que todos os dons são importantes. São. Vamos pegar a analogia do corpo. Aqui, o corpo. Nós temos muitos membros, mas eu vivo sem esse dedo mindinho, não vivo? Se eu perder esse dedo aqui, eu continuo vivo? Continuo. Se eu perder a visão, eu continuo vivo? Continuo. Mas se eu perder o coração, eu continuo vivo? Não. Então, embora todos os dons são importantes, alguns são essenciais para a existência da igreja. E são exatamente os dons da palavra, aqueles dons constitutivos da palavra de Deus, pelos quais Deus nos fala, Deus edifica, Deus orienta, Deus estabelece, Deus santifica a igreja.
Por isso que naquela lista do apóstolo Paulo, a segunda lista do primeiro capítulo 12, do capítulo 12 de 1 Coríntios, ele diz: Deus colocou primeiro na igreja apóstolos, profetas e mestres, e lá no fim ele coloca o dom de línguas seguido de interpretação. E aí ele pergunta: são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Interpretam todos? A resposta que Paulo quer é não, não, não. Não são todos que falam em línguas, não são todos que são profetas, não são todos que têm o dom da misericórdia. São dons diferentes dados a pessoas diferentes por Deus com o propósito de edificar a sua igreja. E note que nesse capítulo 12, Paulo diz: todos nós fomos batizados com o mesmo Espírito. E em seguida ele diz: nem todos falam em línguas. Então, essa relação entre batismo com o Espírito Santo e falar em línguas, ela não é mantida pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 12. Ela acontece no livro de Atos, porque havia necessidade de testificar da descida do Espírito Santo sobre aqueles grupos específicos. Tá bom? Então, já vimos 1 Coríntios 12. O dom de línguas, ele não é considerado o mais importante pelo apóstolo Paulo, ele precisa vir com interpretação, e há outros dons que são dados na igreja e que têm prioridade, como os dons da palavra, os dons da palavra de Deus. Mas Paulo tem um caminho mais excelente do que os dons, e aqui nós entramos no capítulo 13. E ele diz: eu passo a mostrar um caminho ainda mais excelente. E olha só, todo mundo conhece o capítulo 13, né? Ele começa dizendo assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, nada seria. Puxa vida, né? Uma frase muito importante. Por que isso é importante? Primeiro, ele está falando do dom de línguas. Ele diz: ainda que eu falasse as línguas dos homens, é o dom de línguas, né? Que é idioma, né? É idioma, é dialeto. Ainda que eu falasse as línguas dos homens. E dos anjos, então, a gente não sabe que língua os anjos falam. Mas se você fosse capaz de falar em todos os idiomas humanos e ainda nos dialetos angelicais, sem amor, você nada seria. Esse é o ponto do apóstolo Paulo. Ele não está dizendo que falar língua dos anjos é possível. Ele está dizendo que ainda que eu falasse, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Eu não seria absolutamente nada. Veja o que ele diz em seguida, né? Veja o verso 2 do capítulo 3, quando ele diz assim: ainda que eu tivesse fé a ponto de transportar montes. Você conhece alguém que um dia já transportou um monte pela fé? Alguém que fez terraplanagem pela fé? Na história da igreja, você conhece alguém? A resposta é não. Por quê? Porque Paulo está usando o que a gente chama de linguagem de exagero. Ainda que eu tivesse fé para transportar montes. Ninguém tem fé, mas fé suficiente para isso. Mas ainda que tivesse, sem amor ele nada seria. E aí ele continua na mesma toada, no verso 3, no mesmo tom. O que ele está dizendo aqui? Ainda que você tivesse o dom de línguas numa intensidade tal que você falasse em todos os idiomas humanos, se você não tivesse amor, você nada seria. Digo mais, ainda que você falasse nos idiomas dos anjos, se você não tivesse amor, nada seria. Paulo está dizendo que é possível falar em todos os idiomas humanos e nos idiomas angélicos? Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que ainda que fosse possível, ainda assim, sem amor, a pessoa nada seria. Então, esse capítulo 13, ele é importante lá de 1 Coríntios, porque as pessoas usam essa passagem para dizer que o dom de línguas que elas falam é a língua dos anjos. Mas se os anjos falassem em línguas, seria alguma coisa que tivesse uma estrutura, que tivesse gramática, sintaxe. Mas não é isso que a gente vê sendo falado. Não é língua em lugar nenhum, nem aqui, nem nas regiões celestiais. São sons que não fazem sentido em nenhum lugar. Isso quem diz não sou eu, não. Peter Wagner, no livro dele, o mais importante é o amor, quando ele chega nessa parte de 1 Coríntios capítulo 13, Peter Wagner foi um grande defensor do movimento de batalha espiritual, do movimento de falar em línguas, de curas, do apostolado para o dia de hoje, né? Ele já faleceu. Mas ele deixou esse livro. E nesse livro, no capítulo 13, quando ele interpreta essa questão de falar as línguas dos anjos, ele diz que submeteram as línguas, gravaram e submeteram as línguas faladas nas igrejas a linguistas, a um laboratório de linguistas, para que identificasse que línguas era aquela, que idiomas era aquele. E eles disseram que não é idioma nenhum.
Aqui não tem idioma nenhum, são sons sem sentido. E o Wagner pegou isso aí para dizer que o dom de línguas não era idioma, mas era esses sons sem sentido. Nós vamos voltar a isso quando a gente continuar a live dentro do nosso portal, porque no início do movimento pentecostal, quando as línguas apareceram na Rua Azusa, os líderes disseram que eram idiomas humanos, mas depois eles voltaram atrás quando descobriram que não era mesmo, mas nós vamos deixar isso para mais adiante. No capítulo 14, aí nós temos talvez o capítulo mais importante do Novo Testamento a respeito do dom de línguas, porque é nesse capítulo que o apóstolo Paulo faz uma comparação entre o dom de profecia e o dom de línguas. Ele mais ou menos está dizendo o seguinte, nesse capítulo, aos Coríntios: se vocês querem dons espirituais, vão atrás do dom de profetizar, porque quem profetiza fala no idioma que todo mundo conhece e ele edifica a igreja. Ele edifica a igreja. Enquanto que quem fala em línguas, só ele está entendendo o que ele está falando, a não ser que tenha interpretação. Então, o profetizar é melhor para a igreja. Quem profetiza é superior. É isso que Paulo vai mostrar no capítulo 14, não é? Ele começa dizendo que exatamente isso, ele estabelece a superioridade do dom de profecia sobre o dom de línguas, nos versos de 1 a 4. Ele diz que quem fala em línguas fala em mistério. Aí o pessoal pega, né, mais uma passagem que é usada para dizer, olha, ninguém, né, é mistério que nós estamos falando, né, uma linguagem que... Não, é mistério porque ninguém está entendendo. Porque se tivesse alguém que falasse russo, francês, hebraico, espanhol, entenderia. Mas como ninguém está entendendo, é mistério para nós. Se eu começasse aqui a falar em holandês, né, essa live em holandês, seria mistério para a maioria de vocês, não é? Então, é só nesse sentido. Não é que é falando de coisas misteriosas entre a pessoa e Deus, né? Porque não existe isso de mistérios entre mim e Deus. Tudo que Deus tem para me dizer já disse, né? Gente, peço desculpas aqui, mostrou aqui que deu uma queda aqui, né, na conexão, mas não, se der uma queda, uma variada, permaneça porque a gente volta, viu? A gente volta em seguida. Então, na primeira parte do capítulo 14, Paulo fala da superioridade da profecia. Em seguida, ele dá 3 exemplos para mostrar que as línguas sem interpretação, elas não deveriam ser faladas na igreja. Ele diz assim: irmão, se eu tiver aí, se eu for visitar vocês e for falando em línguas, em que é que eu vou aproveitar? Não vou ter proveito nenhum. Ele diz assim, a mesma coisa de uma orquestra desafinada. Ninguém está entendendo nada. É a mesma coisa de dois bárbaros que se encontram, duas pessoas que não se conhecem, e uma não fala a língua do outro, uma se torna bárbara para a outra, estrangeira. É como um corneteiro que dá o som certo para a batalha. 3 ilustrações que Paulo usa para dizer que línguas sem interpretação na igreja só causa confusão. E a pessoa fica perguntando, o que está sendo dito? O que é que Deus está me falando? Eu não estou entendendo. Né? Por que está dizendo essas coisas? Né? A igreja é um lugar da gente aprender, de crescer, de louvar a Deus, aprender mais, ter mais conhecimento de Deus, mas em que língua não interpretada, que conhecimento ela traz? Né? Que edificação ela produz? O apóstolo Paulo diz, né? Ele diz que quem fala em línguas só se edifica a si mesmo, não edifica os outros. O John Stott até acha que isso é ironia de Paulo, né? Quando Paulo diz que a pessoa se edifica. Bom, continuando, o apóstolo Paulo diz que ele prefere pregar na igreja 5 palavras do seu próprio entendimento do que 10.000 palavras numa língua desconhecida. E aí Paulo termina essa parte, em meados do capítulo 14, ele diz, irmãos, não sejam crianças, mas sejam ajuizados. Na lei está escrito. E aí Paulo volta lá para aquela citação do Antigo Testamento, que eu comecei a live com ela. Eu disse, olha, no Antigo Testamento, língua aparece. Deuteronômio 28, sinal da maldição e da ira de Deus. No livro do profeta Isaías 29, se não estou enganado, em que o profeta Isaías também fala das línguas estranhas como sinal do juízo de Deus. Profeta Jeremias, capítulo 5, que fala que língua estranha também é juízo de Deus sobre a igreja. Aí Paulo vai lá atrás, em 1 Coríntios 14, pega essas passagens e diz para os coríntios, meus irmãos, as línguas, elas são sinal do juízo de Deus.
A língua, ela não, o objetivo dela é mostrar que Deus vai punir os incrédulos no meio do seu povo. Se você quer edificar a igreja, profetize, traga a palavra de Deus, traga uma palavra de edificação, porque se vocês estão todo mundo falando em línguas e entrar alguém no meio de vocês, não vai dizer que vocês estão doidos. Gente, não é eu que estou falando isso, não. Está lá em 1 Coríntios 14. O apóstolo Paulo diz assim: se todos se puserem a falar em línguas e entrar algum indouto e ignorante, não vai, porventura, dizer que está todo mundo louco? Que absurdo, não é? Mas é difícil essa linguagem, é pesado, eu sei que é, mas está lá, está na Bíblia. Paulo, é o que acontece. É o que acontece. Então, o apóstolo Paulo, ele termina o capítulo 14 dizendo o seguinte: meus irmãos, vamos fazer tudo para edificação. Não proíbam línguas. Língua não está proibido, né? Não está proibido. Mas se tiver línguas, que sejam 2, no máximo 3, por vez, esse fala, esse fala, esse fala, e haja quem interprete. Eu não sei se fala o primeiro e interpreta, fala o segundo e interpreta, fala o terceiro e interpreta, ou se fala os três e depois é que vem a interpretação. Paulo não é claro nisso. Mas o que ele está dizendo é o seguinte: no máximo 3 pessoas deveriam falar em línguas durante o culto. No máximo 3. E essas pessoas não é para falar ao mesmo tempo, não. É para falar em sequência. Primeiro, segundo, terceiro. O quarto já não é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo sabe contar, meu irmão. Não é? Paulo disse até 3. E cada um tem que ser interpretado para que a igreja receba edificação. E se não for assim, fique calado na igreja. Então, pergunta: Pastor Augusto, o senhor acredita no dom de línguas hoje? Eu digo, meu irmão, eu não vejo nada na Bíblia, porque Paulo termina esse capítulo dizendo: não proíba, embora também não procure, não é? Não proíba. Então, eu não posso proibir. Mas eu creio que, se for de Deus, vai seguir as orientações que Deus deixou na sua palavra. 2, no máximo 3, em sequência, não ao mesmo tempo, e haja quem interprete. Se for assim, que argumento eu tenho para dizer que não é de Deus? Se acontecer dessa forma, espontânea, natural, ordeira, quem sou eu para dizer que não é o Espírito Santo de Deus? Então, se eu creio no dom de línguas, eu creio que, se Deus der o dom de línguas hoje, ele será dessa forma aí que Paulo escreveu lá em 1 Coríntios 14, né? Normatizando, organizando o culto na igreja dos Coríntios, que era uma bagunça. Agora, não peça para eu acreditar que é o dom de línguas quando não é assim. Quando fica todo mundo falando ao mesmo tempo, não tem interpretação, não tem edificação. Às vezes o pastor, sei lá, o pregador, o obreiro está falando lá e no meio das palavras em português ele diz lá umas coisas que ninguém sabe o que é. Eu não vejo fundamento bíblico para isso. Eu digo isso com todo respeito, mas é que eu quero me guiar pela Bíblia, pela palavra de Deus. Mas, pastor, e na história, as ocorrências do dom de línguas? Bom, gente querida, é o que nós vamos ver agora na continuação da nossa live. Para você que está chegando agora, deixa eu explicar como é que nós estamos fazendo aqui. Primeiro, eu fiz uma exposição completinha sobre, pelo menos como de completa, eu acho que eu terminei o que eu queria dizer, que era o dom de línguas na Bíblia. Eu mostrei no Antigo Testamento, nos Evangelhos, no livro de Atos e nas cartas de Paulo, só 1 Coríntios, que é onde aparece. Então, eu dei o meu entendimento a respeito dessas ocorrências, o que o apóstolo Paulo está ensinando. Agora eu vou entrar na parte histórica. O dom de línguas apareceu durante a história, e o que aconteceu lá na Rua Azusa? Isso eu vou falar dentro do meu portal. A live vai continuar para aqueles que são membros da comunidade Vivendo as Escrituras. Lá você, inclusive, vai encontrar um e-book bem substancial, né, com documentação a respeito do dom de línguas, que foi resultado da minha pesquisa para o bacharel em teologia, né, que virou esse e-book, que eu creio que vai ser muito útil para você. Para você passar, você naturalmente tem que ter uma inscrição mensal, R$47, não é? R$47 por mês, você se torna membro da comunidade Vivendo as Escrituras e você tem acesso ao e-book, você tem acesso a essa
parte número 2 da live, há cursos, curso de Novo Testamento, Antigo Testamento, interpretação bíblica, fundamentos da teologia reformada. Você vai encontrar recursos e mais recursos que você não vai conseguir usar tudo nem tão cedo. E isso, como eu disse, apenas por esse valor aí que é acessível a todas as pessoas. Então, eu vou ficando por aqui. Lá dentro do portal, eu vou, inclusive, responder as perguntas que eu sei que muitos de vocês terão, não é? E vou aqui agradecendo. Na próxima semana, nós teremos a nossa live, mais uma vez. E eu quero lembrar aqui o site, tá bom? O site, vivendoasescrituras.com.br. Tudo junto, vivendoasescrituras.com.br. Entre lá e você já pode se inscrever e já pegar essa parte número 2 da live, onde eu vou falar sobre as questões históricas relacionadas com o dom de línguas. Não é? Eu espero para vocês que vão ficar apenas com o Instagram, louvado seja Deus, espero que tenha sido útil, uma bênção na sua vida, tá bom? E agora nós vamos para dentro do nosso portal. Muito obrigado pela sua participação. E eu vejo você na próxima semana. Próxima semana tem outra live a respeito de outro assunto importante aqui também. Deus abençoe a vida de vocês. Até lá.